Caderno do Aluno do Estado de São Paulo, disciplina de Matemática, volume 1, terceira série do ensino médio. Esse é o primeiro tema que temos no Caderno do Aluno. Tema 1, a geometria e o método das coordenadas. Atividade 1, observe os pontos indicados no plano cartesiano, conforme mostra a figura a seguir. Bom, plano cartesiano, a gente tem a abscissa, que seria o x, e a ordenada, que seria o y. E no centro temos o ponto de origem. Então temos origem, o x valendo 0 e o y valendo 0. Tudo que está à direita da origem no x é positivo. Tudo que está à esquerda do eixo x é negativo. Tudo que está acima da origem no eixo y é positivo. E todos os números que estão abaixo da origem no y é negativo. Então vamos começar a identificar as coordenadas. Coordenada do ponto A. X, sempre é o x primeiro, né? É o x e depois o y. Caso fique em dúvida, é só lembrar o alfabeto. Quem vem primeiro no alfabeto é o x e depois o y. Isso ajuda bastante a não confundir na hora de representar as coordenadas. Então vamos lá. Ponto A, eu observo que ele está na linha aqui, onde representa o x representa o número 2. Então o x vale 2, y está alinhado com o 3. Então a coordenada do ponto A é x2, y3. x2, y3 forma o ponto A. Ponto B, x vale 5, y vale 7. Ponto C, x, quando ele está bem na linha, eu mesmo assim eu analiso olhando lá para baixo, ele está no 0. Então x é 0, y está no 4. Então coordenada do ponto C, x0, y4. Coordenada do ponto D, x 4, y, ele nem sobe nem desce, então ele fica o y valendo 0. Coordenada do ponto E, x está no 3, y, repare que está abaixo agora, o y está no menos 2. Coordenada do ponto F, x está no menos 3, está negativo, porque ele está à esquerda da origem, e o y ele está no 2 positivo, ele está acima do eixo x. Então, coordenada do ponto F, menos 3, e o y valendo 2. Coordenada do ponto G, o x vale menos 3, o y, observe que ele nem sobe nem desce, ele está na mesma linha que a ordenada, então ele nem subiu nem desceu, o y vale 0. Coordenada do ponto H, o x está no menos 3 e o y está no 4 positivo. Essas são as coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Vejamos agora a atividade que vem a seguir. Preencha a tabela a seguir conforme os dados informados na figura. Então nós podemos fazer a distância no método visual, né? Podemos observar aqui, distância de AB seria a distância daqui até ali. Se eu fosse fazer do método gráfico, eu conseguiria determinar através de um teorema, né? Eu posso observar que aqui formou um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem o teorema de Pitágoras, que quer dizer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então eu posso ver aqui cateto e cateto, indiferente quem é o A, quem é o B.
mas a minha hipotenusa é justamente quem eu estou procurando, que seria a minha distância de ponto A até o ponto B, certo? Observado isso, vamos resolver o que se pede na página 8. Vamos encontrar a distância dos pontos AB, AD, AG, DE, EG, FG, HC e HG. Então, visualmente, seria muito mais simples de eu conseguir encontrar esses pontos, né? Observando aqui, ó, temos que ele saiu do número 2 e andou até o 5. Então, ele andou 1, 2, 3 unidades. E no outro cateto, ele saiu do 3 e subiu até o 7. Então, subiu 1, 2, 3, 4 unidades. Usando a fórmula de Pitágoras, a gente pode concluir que a minha hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 3 vezes 3 dá 9, mais 4 ao quadrado é 4 vezes ele mesmo. 4 vezes 4 dá 16. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Então, eu descobri que a minha distância vezes ela mesma, que forma um quadrado, dá 25. Mas eu não quero descobrir ela ao quadrado. Eu quero descobrir ela sozinha. Então, todo mundo sabe, caso não lembre, o contrário da potência é a radiciação. Potência quadrado, raiz quadrada de 25. Então, hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25 dá 5. Então, encontramos que a distância do A até o B é 5. Porém, tem como a gente descobrir fazendo uma fórmula geral, né? Vamos chamar de distância, a hipotenusa aqui, nossa distância de qualquer ponto é sempre a hipotenusa, vamos chamá-la de distância. É igual, distância ao quadrado é igual esse cateto. Como que eu vou achar o cateto de baixo? Eu vou fazer a distância do ponto A até o ponto B. Então eu vou fazer o x do A menos o x do B. Se der negativo, não tem importância, porque ao elevar ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado ficará positivo. E a gente sabe que a distância não tem como ser negativa. Então, se por um acaso na fórmula sair um número negativo, você sabe que a distância é um 3 positivo. Mas, agora, como que eu vou achar o tamanho do y? Eu vou fazer y do A menos o y do B ao quadrado. Então, estamos quase chegando na fórmula geral. Não adianta eu descobrir o valor da distância ao quadrado. Então, eu vou fazer distância do AB é igual. Quem é o contrário do quadrado? Da potência? Radiciação, a raiz. Então, x do A menos o x do B ao quadrado mais y do A menos o y do B ao quadrado. E através dessa fórmula, nós vamos resolver a distância desses pontos indicados na apostila. Ainda falando sobre a fórmula, existem outros tipos de pensar nela. Poderíamos pensar assim: distância do A até o B é igual a raiz quadrada do x da segunda letra, x do B, menos o x do A ao quadrado, mais y da segunda letra, que é o y do B, menos o y do A ao quadrado. Qual que é a diferença entre essas duas fórmulas? Nenhuma, né? Porque nesse exemplo aqui, vou usar esse exemplo, vou gastar um tempinho aqui, mas depois a gente vai ganhar esse tempo lá na frente resolvendo os exercícios. Então o que acontece? Vamos usar esta fórmula. Então vamos lá. Distância do AB é igual a raiz quadrada do x do A menos o x do B ao quadrado mais y do A menos o y do B ao quadrado. Resolvendo então, vamos usar as coordenadas, não precisaremos usar o gráfico ali. Então lá, distância do AB é igual a raiz quadrada
x do A. Quem é o x do A? A é o 2. 2 menos. Quem é o x do B? 5 ao quadrado mais y do A, 3. 3 menos y do B, 7 ao quadrado. Distância de AB é igual a raiz quadrada de 2 que tira 5. Se eu tenho 2 positivo, vou tirar 5, vou ficar devendo 3. Só que esse número é ao quadrado. Mais 3 menos 7, dá 4 negativo. Menos 4 ao quadrado. Distância do AB é igual a menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então 9 menos 4 ao quadrado. Né? Tem uma regra que todo número negativo elevado ao número par, a resposta sempre vai ser positiva. E o 2 é par. Então menos 4 vezes menos 4, 16 positivo. Aí distância do AB é igual a raiz quadrada de 25. Então raiz quadrada de 25, quem vezes ele mesmo dá 25? É o 5. 5 ao quadrado, 25. Então raiz quadrada de 25 é 5. Chegamos ao mesmo resultado que aqui em cima, certo? E se eu tivesse usado essa fórmula, essa daqui, desculpa, a distância da segunda letra menos a primeira, né? Inverti. A única coisa que seria aqui é que seria positivo. Daria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, é só para caso de jogo de sinal. Mas, agora nós vamos fazer uma fórmula e vamos resolver todas elas sem olhar mais para o gráfico, somente através daquilo ali. Então, vamos ao primeiro exercício. Né? Então, vamos lá. A distância do AB, já descobrimos que a distância do AB é 5. Agora vamos descobrir a distância do AD. Então lá, distância do A até o D é igual a raiz quadrada. Lembra que a gente tem que achar a diferença entre a distância do A até o D. Olhando no gráfico, qual é a distância do A até o D? Tá aqui, ó. Né? Então vamos ver que ele andou 2. Mas eu não quero olhar no gráfico. Vou fazer só usando as coordenadas. Então a distância do AD. Lembrando da fórmula, distância da AD. Vamos usar a fórmula da segunda letra menos a primeira letra. Então, x do D menos o x do A ao quadrado, mais y do D menos o y do A ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é o x do D? X do D é 4. 4 menos. Quem é o x do A? 2 ao quadrado, mais. Agora o y. O y do D é 0 menos. O y do A é 3 ao quadrado. Resolvendo. Raiz quadrada. 4 menos 2 dá 2 ao quadrado. Mais 0 menos 3 dá menos 3 ao quadrado. Continuando. 2 ao quadrado. 4 mais menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Que resulta na raiz quadrada de 13. Para por aqui, né? Nós sabemos que a raiz quadrada de 13 é um número irracional, então ela não vai ter continuidade. Então aqui a resposta, raiz quadrada de 13. A distância do ponto A até o G, usando a mesma lógica. Distância do A até o G igual raiz quadrada. Quem é o x do G? Eu venho no G, acho o valor do x. Menos 3. Menos. Quem é o x
do A. X do A é 2 ao quadrado. Mais, quem é o y do G? Vem aqui no y do G, 0. Menos, quem é o y do A? É o 3 ao quadrado. Resolvendo, aqui vai dar um joguinho de sinal. Menos 3 com menos 2, menos com menos eu faço uma conta de mais. Maior em cima, menor embaixo. 3 com 2 dá 5. Quer dizer que deu 5. Prevalece o sinal do maior. Quem é maior? 3 ou 2? Ah, tanto faz, ele é negativo. Mas o algoritmo que explica é você prevalecer sempre o sinal do número maior. O maior é 3, o sinal dele é negativo. Então dá menos 5 ao quadrado, que é da fórmula ao quadrado. Mais 0 que tira 3, fica devendo 3, menos 3 ao quadrado. Resolvendo, aí dá menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, vai dar 25 positivo. Mais da fórmula de Pitágoras. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, dá 9. Resolvendo, raiz quadrada de 34. Para por aqui. Próximo, aqui dá raiz quadrada de 34. Próximo, distância do D até o E. Raiz quadrada, então vamos lá, x do D e o x do E. Quem é maior? Vamos fazer de um jeito diferente. Vamos descobrir o maior menos o menor. X do D é 4 e x do E é 3. 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado. Mas agora 0 menos 2. A distância do 0 até o menos 2 dá 2. A distância positiva 2. Mas se eu fizesse 0 menos menos 2, daria 2. Então vamos lá, resolvendo, ficaria 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 5 é a distância do D até o E. Raiz quadrada de 5. Distância do EG. Distância do EG. Raiz quadrada, x da segunda letra menos o x da primeira letra. Quem é o x da segunda letra? É o G. X do G, menos 3. Menos o x do E. Quem é o x do E? 3. Fecha parênteses, ao quadrado, mais. Agora o y. Y da segunda letra, 0 menos o y da primeira letra, que é o E. Y do E, menos 2. Menos com menos dá mais ao quadrado. Continuando, menos 3 com menos 3, menos com menos faz uma conta de mais. 3 mais 3, 6. Prevalece o sinal do número maior, os dois são iguais, então dá negativo. Então dá menos 6 ao quadrado, mais 2. 0 mais 2 dá 2. 2 ao quadrado. Continuando, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Vai dar 36. Mais 2 ao quadrado, 4. Aí, raiz quadrada de 36 com mais 4, 40. Porém, a raiz quadrada de 40 não é um valor exato, mas a gente pode fazer uma simplificação. Então vamos lá, vamos relembrar como que simplifica. Eu vou expressar o valor 40 em outra forma. 40 eu vou fazer a fatoração pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Então vamos começar com o primeiro número primo, 2. 40 dividido por 2 dá 20.
dá para continuar dividindo por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dá para continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora já não dá mais por 2. Quem é o próximo número primo? 3. 5 também não dá para dividir por 3. Quem é o próximo número primo? 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Quer dizer que 40 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, posso fazer também 2 ao quadrado. Resumindo, ficaria 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Como isso aqui eu posso representar dessa seguinte maneira também? 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes 5. 2 ao quadrado não é 4? Raiz quadrada de 4 não é 2? Então eu posso falar corta, corta, saiu 2 fora. Aqui não dá para tirar ninguém fora, então eu faço 2 vezes 5, volta a ser 10. Então, simplificando, raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 10. Então, poderia simplificar aqui também. Corta, corta, saiu 2 fora e eu resolvo o que não saiu fora. 2 vezes 5 seria 2 vezes raiz quadrada de 10. Certo? Resumindo então, a letra E, a distância do E até o G fica raiz quadrada de 40, mas a forma mais simplificada, 2 vezes raiz quadrada de 10. Distância do F até o A agora. Então, distância do F até o A. Então, nós vamos fazer a mesma regra. Vamos pegar a segunda letra menos a primeira letra. Então, lá, x do A. Qual é o x do A? 2. Menos é da fórmula. X do F. Quem é o F? É menos 3. Menos com menos vai dar mais ao quadrado. Mais. Agora no Y. Y do A. Qual é o Y do A? 3. Menos. Quem é o Y do F? Y do F é 2 ao quadrado. Resolvendo, raiz quadrada, 2 mais 3, 5 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado. Continuando, ficará 5 ao quadrado, 25, mais 1 ao quadrado, 1. Resumindo, 25 com mais 1, 26, raiz quadrada de 26. Então, a distância do F até o A é raiz quadrada de 26. Agora, distância do H até o C. Distância do H até o C. Então, resolvendo, vamos lá, raiz quadrada, nós vamos fazer o x da segunda letra menos o x da primeira letra. Quem é o x da segunda letra? X do C, 0, menos o x do H, menos 3. Menos com menos vai dar mais ao quadrado, mais da fórmula. Agora vamos no Y. O Y da segunda letra é o C. Y do C é 4, menos. Quem é o Y da primeira letra agora? Y do H, 4 ao quadrado. Resolvendo, 0 mais 3 dá 3 ao quadrado, mais 4 menos 4, 0 ao quadrado. Resolvendo, 3 ao quadrado dá 9, mais 0 ao quadrado dá 0. Raiz quadrada de 9, que é exatamente 3. HG, distância do HG é igual raiz quadrada da segunda, x da segunda letra menos o x da primeira letra. X do G
menos 3, menos da fórmula, o x do h, menos 3, menos com menos dá mais da fórmula, abre parênteses, y da segunda letra, y de g é o 0, menos o y da primeira letra. Quem é o y da primeira letra? É o 4 ao quadrado. Continuando, 3 negativo com mais 3, menos com mais eu faço uma conta de menos. 3 menos 3 dá 0. Então faz sentido, devia 3, paguei 3, ficou com 0. 0 ao quadrado, mais 0 que tira 4, fica menos 4. Menos 4 ao quadrado. Continuando, raiz quadrada, 0 ao quadrado é 0, mais menos 4 ao quadrado dá 16, então fica raiz quadrada de 16, que sabemos que é 4. A distância do H até o G é de 4 unidades. Finalizamos a distância. Agora nós vamos começar a estudar a inclinação de uma reta entre dois pontos. O que seria a inclinação da reta entre dois pontos? A inclinação é nada mais do que a cada um que eu ando no x, quanto que sobe no y. E geralmente ela é representada pela letra m. A cada um que eu ando no x, quanto que ela sobe no y. Isso se chama a inclinação da reta. Nesse caso, andou 3 unidades, ele vai ter 3 m's idênticos. Resumindo, a fórmula da inclinação da reta é o tamanho do y dividido pelo tamanho do x. Porém, tem uma fórmula que a gente pode usar para que a gente observe apenas as suas coordenadas, não precise ficar observando o desenho. Vamos lá então, observando a inclinação. Como eu falei já hoje, a inclinação entre dois pontos a gente pode achar através do tamanho que subiu no y dividido pelo tamanho que andou no x. Tentando fazer isso virar uma fórmula, ficaria mais ou menos assim. AB seria, vou fazer mais uma vez a segunda letra menos a primeira letra. Então, para achar o tamanho do y da segunda letra menos o y da primeira letra. Depois eu divido pelo x da primeira letra menos o x da segunda letra. Se eu invertesse as letras, se eu colocasse y do A menos o y do B, aí o x tem que ser x do A menos o x do B. Então é letra embaixo de letra, certo? Usando essa fórmula, vamos resolver qual é a inclinação da reta entre os pontos A e B. Então ficaria inclinação representada pela letra M do ponto A até o ponto B. Y do B, que é 7, menos y do A, que é 3, dividido x do B, que é 5, menos x do A, que é 2. Então, resolvendo isso, fica 7 menos 3, 4, 5 menos 2, 3. Chegamos, que não dá para simplificar mais, chegamos na inclinação entre o A e o B. Seria 4 terços. Então, a cada um que anda no x, sobe 4 terços. Resposta da inclinação, 4 terços. Inclinação do ponto A até o ponto D. Então, inclinação do ponto A até o ponto D. Mais uma vez, a segunda letra menos a primeira letra. Então, vamos lá. Y do D. Quem é o Y do D? 0. Menos. Y do A. Quem é o Y do A? 3. 0 menos 3. X do D é 4, menos X do A, que é 2,
Então, resumindo, fica 0 menos 3 dá menos 3, dividido 4 menos 2 dá 2 positivo, mais dividido por menos dá menos 3 meios. Olhando no nosso plano cartesiano, a inclinação do A até o D. Repare que essa inclinação, ao invés dela subir, ela desce. Ou seja, a cada que eu ando no X, quantos que ela desce, certo? Se ela andou 2 e ela desceu 3, quer dizer que a cada que eu ando no X, ela desce 1,5, porque 3 dividido por 2 dá 1,5, só que negativo. Por que é negativo? Quando a reta está subindo, ela é positiva. Quando a reta está descendo, ela é negativa, certo? Continuando, então, aqui seria menos 3 meios a inclinação. Inclinação do ponto A até o ponto G. Inclinação de A até G. Então, vamos usar a fórmula y do G menos o y do A. Y do G é 0 menos o y do A, que é 3, dividido. Agora vamos para o x. X do G, que é menos 3, menos da fórmula o x do A, que é 2. Então fica 0 menos 3, menos 3. Menos 3 com menos 2, menos 5. Jogo de sinal. Menos dividido por menos vai dar mais. Então aqui deu 3 quintos. A cada que anda no X, 3 quintos que sobe no Y. Então inclinação 3 quintos positivo. Agora a inclinação do D e do E. Inclinação do D até o E. Vamos lá? Então, y do E menos 2, menos da fórmula, o y do D, que é 0, dividido x do E, que é 3, menos o x do D, que é 4. Menos 2 com menos 0, menos 2. 3 que tira 4, fica menos 1. Menos com menos, menos dividido por menos dá mais. 2 dividido por 1 dá 2. No Y, então lá, D até o E. Do D até o E. Andou 1, subiu 2. Então anda 1, sobe 2. Inclinação então é 2. Visualmente no gráfico é assim que a gente identifica. Se a gente não tiver o plano cartesiano, é através dessa fórmula, essas contas, a gente consegue achar a inclinação. Inclinação do E até o G. Inclinação do E até o G. Então vamos lá. Y do G dá 0 menos o Y do E, menos 2. Menos com menos dá mais. Resolvendo. Agora a parte de baixo do Y. Então lá. X é do X. X do G, menos 3. Menos da fórmula. X do E, dá 3. Resolvendo. 0 com mais 2, 2. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Ficou positivo dividido por negativo dá negativo. Então 2 sextos. Ou seja, simplificando por 2, fica menos 1 terço. A inclinação entre eles. Menos 1 terço. Inclinação do F até o A. Inclinação do F até o A.
Então, usando a mesma fórmula, vamos descobrir a distância do y do A com o y do F. Para descobrir a distância, o tanto que andou no y, é só fazer o y do A, que é 3, menos o y do F, que é 2. Agora, no x, é só fazer o x do A, que é 2, menos o x do F, que é menos 3. Resolvendo, 3 que tira 2 dá 1. Menos com menos, jogo de sinal, mais 2 com mais 3, 5. Inclinação do F até o A, 1 quinto. 1 quinto. Agora, inclinação do H até o C. Inclinação do H até o C. Então, vamos lá. Y do C menos o Y do H. Y do C é 4, menos o Y do H também é 4. Dividido x do C. X do C, 0, menos x do H, menos 3. 4 menos 4, 0. Menos com menos dá mais. 0 com 3, 3. 0 dividido por 3 dá 0. Então ele fala que não há inclinação. Vamos observar no gráfico para ver se não há inclinação mesmo. Ele fala que nem sobe e nem desce. Do H até a letra C. Aqui está a reta. Não está nem subindo e nem descendo. Ou seja, a inclinação é 0 mesmo. Voltando para o nosso último caso. Do H até o G. Inclinação do H até o G é igual. Então vamos lá. Achar o Y do G e do H. G e H. Então vamos lá. Y do G é 0, menos o Y do H, que é 4, dividido por X do G, que é menos 3, menos o X do H, que é menos 3 também. Menos com menos dá mais. Aqui ficaria 0 menos 4, menos 4. 3 negativo com 3 positivo, 0. Ou seja, menos 4 dividido por 0, não é a possibilidade de fazer essa divisão. Não existe nenhum número que possa ser dividido por 0. Ou seja, vai dar impossível. Certo? Se é impossível, ele fala que não existe inclinação. Vamos tentar ver isso no gráfico. Qual é a inclinação entre o H e o G? H até o G. Aqui está a distância. Realmente não há inclinação, porque ele não anda nem para a direita nem para a esquerda para chegar no outro ponto. Ele só sobe. Então não há inclinação. Então, impossível. Agora nós vamos para o estudo das equações das retas. Para eu estudar a equação da reta através só dos pontos do plano cartesiano, eu preciso saber primeiramente a inclinação. Eu tendo as inclinações, eu consigo descobrir quais são as equações da reta. Vamos lá? A equação da reta tem uma fórmula geral, que ela é isso aqui. Y igual a inclinação da reta, que a gente chama de coeficiente angular, vezes o x, mais o coeficiente angular. Não, desculpe, o coeficiente linear, representado por H, alguns representam por B, mas a equação da reta geral é dessa forma. Então, para eu poder achar a inclinação de um ponto, por exemplo, do A até o B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o ponto A ou B, né? Então vamos escolher o ponto A, por exemplo. O que eu faço?
eu venho no y e coloco o valor. Então aqui, ó, equação da reta de A e B. Então eu venho aqui no lugar do y. Quem eu coloco no lugar do y? Eu coloco o número 3 igual. Qual é a sua inclinação? Olhando lá na inclinação, é 4 terços vezes o x. Quem é o x do ponto A? Que eu escolhi o ponto A para fazer o exemplo. É 2. Então, vezes 2 mais o h. Então, eu estou fazendo tudo isso para descobrir o h. Porque na equação vai ficar y igual a inclinação, que eu já sei, vezes x, mais ou menos, vai depender se o coeficiente linear é positivo ou negativo. Então, tudo isso que eu estou fazendo é só para descobrir o coeficiente linear. No gráfico, a gente sempre acha ele facilmente quando ele corta a ordenada, quando ele corta o y. Cortou o y, aonde cortou o y é ele. Mas, como no nosso gráfico não aparece, então vamos resolver. Isso aqui, eu estou falando que 3 é igual a tudo isso. Então, eu posso inverter, passa isso para cá. 4 terços vezes 2 mais o h é igual a 3. Então vamos começar a resolver. Quem tem embaixo do 2 que forma uma fração? 2 dividido por quem que dá 2? É por 1. Então resolvendo, 4, fração vezes fração, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 4 vezes 2, 8. Dividido 3 vezes 1, 3. Ficou 8 terços mais o h é igual a 3. Porém, eu quero descobrir o h. Então, esse 8 terços somado a mais quem que dá 3. Eu poderia ficar tentando, mas eu tenho o processo de passar para lá. Então, eu vou colocar em evidência, vou isolar o h. h é igual ao 3, que já estava lá. Esse 8 terços que era positivo vai negativo. E aí eu venho descobrir quem é o h. Então, resolvendo, h é igual. 3, eu sei que embaixo do 3 tem o número 1. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre o 1 e o 3. Na tabuada do 1, 1, 2, 3, 4, 5 são as respostas. Na tabuada do 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, 9, 12. Aonde que apareceu primeiro? É o 3, apareceu em volta nas duas tabuadas. Então, agora eu faço o procedimento. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes, a resposta 3 vezes 3, 9. Ao outro lado, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 8, menos 8. Então, a resposta aqui seria 9 menos 8, 1 terço. Então, o meu H vale 1 terço. Né? Faz sentido, porque 8 terços com mais 1 terço dá 9 terços. 9 terços. 9 dividido por 3 dá 3. Então, achei meu H. Agora eu vou montar a equação. A equação fica y é igual a... Quem é a inclinação mesmo? Olhando lá. 4 terços vezes o x mais o h. O meu h é positivo, então fica positivo 1 terço. Achei a equação da reta do ponto A até o B. Então, y é igual a 4 terços vezes o x mais 1 terço. Continuando, vamos passar para o próximo ponto. O próximo ponto é a equação do A até o D. Então, mesma coisa, vou escolher um ponto, vou escolher o ponto A de novo. Então, eu vou fazer o que? Vou substituir os valores. Y, quem é o y do A? 3 é igual. Quem é a inclinação dessa reta? A inclinação é menos 3 meios. Então, menos 3 meios vezes o x. Quem é o x do ponto que eu escolhi? 2. Mais o h. Faz todo o processo para descobrir quem é o valor do h. Então, vamos lá. Isso daqui é igual a isso. Então, posso inverter a ordem. Menos 3 meios vezes 2 mais h é igual a 3. Então, aqui eu tenho o número 1 embaixo, certo? Fazendo a multiplicação de frações,
Menos 3 vezes 2, menos 6. Dividido 2 vezes 1, 2. Mais o H igual a 3. Então, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Mais H igual a 3. Mas eu quero descobrir o H sozinho. Então fica H igual a 3. Esse menos 3 vai passar para lá, mais 3. Então eu descobri que o meu H vale 6. Eu sabendo que o meu H vale 6, o que eu faço? Eu monto a fórmula. Agora eu volto para o Y é igual inclinação. Quem é a inclinação desse ponto? Menos 3 meios vezes o X mais ou menos o H. O H no caso aqui é positivo, então mais 6. Achei a minha outra equação da reta, que seria a equação da reta do ponto A até o ponto D. Então, Y é igual a menos 3 meios vezes X mais 6. Vamos então para o próxima equação. Agora nós vamos encontrar a equação do A até o G. Então, lembrando que qualquer equação é y igual coeficiente angular, ou seja, inclinação da reta, vezes o x, mais o coeficiente linear, certo? Então vamos lá. Vamos achar agora entre o A e o G. Estou usando sempre o exemplo do ponto A. Vamos ao ponto G como exemplo, né? Não é muito inteligente eu escolher o ponto G, porque ele tem um sinal negativo e pode dar problema no jogo de sinal. Mas a resposta é a mesma, é só ficar atento para não errar o jogo de sinal. Recomendo que depois vocês tentem fazer com o ponto A no lugar do ponto G e vão observar que vão chegar na mesma resposta. Então vamos lá. Fica como? Y, eu vou trocar. Ponto G, o Y vale 0. Igual coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? Ou seja, a inclinação é de 3 sobre 5 vezes o x. Quem é o x? Menos 3 mais o h. Então, lembrando, uma fração vezes o número inteiro. Só transformar esse número inteiro em uma fração. Menos 3 dividido por 1 dá menos 3. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Então, 0 é igual 3 vezes menos 3 dá menos 9. Mais vezes menos dá menos, 3 vezes 3 dá 9. Dividido, 5 vezes 1 dá 5. Aí, mais o h. Lembrando que eu posso fazer inversão, né? Eu vou passar o menos 9 sobre 5 mais h para o lado de cá, para o lado esquerdo, e o 0 para o lado de lá. Então, lembrando agora, eu vou jogar esse número para o lado de lá, certo? Então, h é igual a 0 mais 9 quintos. Estava negativo, foi positivo. Então, descobri o valor do h. O h é 9 quintos. Colocando na fórmula, fica y é igual inclinação, que é 3 quintos, vezes o x, e o h, que é positivo, mais 9 quintos. Terminei a minha equação. Aqui então ficou y igual a 3 quintos vezes o x mais 9 quintos. Agora, próxima equação, a do D até o E. Então, observe D e E. O E tem um número negativo, então eu vou escolher o D para não dar jogo de sinal, fica mais fácil. Então vamos lá, trocando. Y do D é 0, igual a inclinação dessa reta é 2, vezes o x. O x é 4. Então, vezes 4, mais o h. Então, 0 é igual a 2 vezes 4, dá 8, mais o h. Fazendo a troca, né? Esse por esse, fazendo a inversão aqui, fica 8 mais o h é igual a 0. Ou seja, h é igual, o 0 já estava lá, o 8 está positivo, vai negativo.
finalizando, h é igual a menos 8. Ó, apareceu um coeficiente linear negativo. Como que ficaria a fórmula então? Y é igual a inclinação de 2 vezes quem? O x mais meu coeficiente linear. No caso dele é menos 8. Mais com menos dá menos 8. Essa é a equação da reta entre o D e o E. Então, y é igual a 2x menos 8. Continuando, agora vamos escolher um ponto entre o E e o G. O E tem negativo e o G também tem negativo. Então, tanto faz a escolha. Vamos escolher o ponto E. Então, ficaria como? Vou trocar o Y pelo Y do E, que dá menos 2, igual. Inclinação é menos 1/3. Então, a inclinação é menos 1/3 vezes o x. O x, nesse caso do E, é 3, mais o h. Tudo isso para descobrir o h, que é o coeficiente linear. Então, dando início, embaixo do 3 eu coloco o número 1, faço a multiplicação entre frações. Menos 2 igual menos 1 vezes 3, mais vezes menos dá menos. 1 vezes 3 dá 3, dividido 3 vezes 1 dá 3, mais o h. Aqui eu posso fazer uma divisão ainda, né? Menos com mais dá menos, então menos 2 igual menos com mais dá menos. 3 dividido por 3 dá 1, mais o h. Lembrando que eu vou fazer a inversão. Vou passar esse para cá e esse para cá. Não vai haver necessidade de jogo de sinal, porque eu estou falando que isso é igual àquilo, aquilo é igual a isso. Então fica menos 1 mais h é igual a menos 2. O h é igual, o 1 está negativo, vai para lá, positivo. Menos 2 mais 1. Ou seja, o meu h aqui é menos 1. Montando a equação, volto a colocar os y como y, vou trocar os coeficientes que eu já encontrei. Então, y é igual, quem é o coeficiente dessa reta? Menos 1/3. Menos 1/3. Vezes o x mais o coeficiente angular. Mais com menos vai dar menos. Então, menos 1. Achei a equação da reta. Então, a equação da reta entre o ponto E e o G é y igual a menos 1/3 vezes o x menos 1. Continuando então, vamos fazer agora a equação do f e do a. Então, a equação da reta geral, y igual ao coeficiente angular, que é a mesma coisa que a inclinação da reta, que nós já achamos todas, vezes o x mais o coeficiente linear representado pela letra h. Então, usando isso aí, nós vamos escolher um ponto. Vamos analisar o ponto F e o A. O F é menos 3 no x e 2 no y. O A é 2 no x e 3 no y. Vou optar pelo A, que são números positivos, facilita a nossa vida. Então vamos montar a equação. Y é o 3 igual inclinação, nós já achamos que é 1 sobre 5, ou seja, 1/5, vezes o x, que nesse caso é o 2, mais o coeficiente linear. Resolvendo, fração vezes o número inteiro, vamos transformar esse número inteiro em uma fração. 2 sobre 1 dá 2, 2 dividido por 1 dá 2, então faço de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Continuando, 3 é igual a 1 vezes 2, 2, 5 vezes 1, 5, mais o coeficiente linear, que é o que nós estamos procurando. Então, agora eu vou fazer a inversão, né? Trocar de lado. 2 sobre 5 mais o h é igual a 3. Passando agora, deixando o h sozinho. h é igual a 3. O 2 sobre 5 estava positivo, vai para lá, negativo, menos
2 sobre 5. Como sabemos, 3 para transformar em uma fração, 3 dividido por 1 dá 3. Então, montamos a fração. Agora nós vamos achar um coeficiente, agora nós vamos encontrar um denominador comum, que seria o mínimo múltiplo comum. Tabuada do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabuada do 5, as respostas 5, 10, 15, 20, 25. Já encontramos que o mínimo múltiplo comum entre os dois é o 5. Então vamos montar aqui. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 3, 15. 15 quintos é a mesma coisa que 3 inteiros, então confere. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Chegamos à conclusão que o H é igual denominador 5, 15 menos 2, 13. Achamos o valor do coeficiente linear, agora é só montar a equação. Y é igual coeficiente angular, que seria o m, 1 quinto, vezes o x, mais o h, que seria o coeficiente linear, que é o 13 quintos. Chegamos à equação da reta do F até o A, que passa pelos pontos F e A. Então, y é igual a 1 quinto vezes x mais 13 quintos. Vamos para o próximo. Inclinação entre o H e o C é 0. Quando a inclinação é 0, dá para fazer mesmo assim? Dá. Então vamos lá. Escolha um ponto entre o H e o C. O H tem o menos 3 e o 0. O C é 0 e o 4. Então eu vou escolher o ponto C. Então vamos lá. Y, que é 4, aqui, 4 é igual. Qual é a inclinação? 0. Vezes, quem é o x? 0. Mais o h. Resolvendo, 0 vezes 0, 0. 4 é igual a 0 mais o h. Ou seja, 0 mais h dá h. 4 é igual ao h. Ou h é igual a 4. Encontramos o coeficiente linear. Agora nós vamos montar a nossa equação. Y é igual. Quem é o coeficiente angular? A inclinação? 0 vezes o x mais o coeficiente linear, que é 4. Mas qualquer coisa vezes 0 não é sempre 0? Então, cai fora aqui, mata, corta. 0 vezes qualquer coisa morre, vai dar 0, com ele, com mais 4 dá 4, ou seja, a equação é igual. Y é igual a sempre 4, independente do valor do seu x. Então, y é igual a sempre 4. Agora, última equação da reta, chegamos à conclusão do h e do g. Quando não tem inclinação, a gente observa que ele não vai inclinar nem para cima, nem para baixo, e nem vai manter sempre uma mesma linha. Então observamos aqui que o ponto H e o ponto G, o x é sempre menos 3. Independente do valor do y, o x é sempre menos 3. Observe que qualquer ponto que eu fizer aqui, o x é sempre menos 3. Então a equação dele fica x igual a sempre menos 3. Então, x igual a menos 3. Bom, foi falado várias vezes coeficiente angular e coeficiente linear. Só para deixar claro aqui no gráfico, o que seria o coeficiente angular, coeficiente linear. Angular é cada um que anda quanto que sobe, quando a equação tem uma reta subindo, certo? Coeficiente linear é onde corta o y. Toda equação vai ter um lugar que ele vai cortar o y. Esse lugar vai se chamar coeficiente linear, certo? Por exemplo, aqui uma reta entre o G e o C. Onde é o coeficiente angular?
Não dá para ver, tem que fazer o cálculo. Mas o linear eu percebo que ele cortou aqui no 4. Bom, por hoje é só, né? Espero que ficou longa, vou fazer uma edição, mas espero que tenham conseguido entender como que se resolve a distância entre dois pontos, a inclinação entre dois pontos, ou seja, a inclinação dessa reta entre dois pontos, e a equação da reta entre esses dois pontos. Muito obrigado, até a próxima.